In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, caríssimos, na terça-feira, dentro da oitava da Ascensão do Senhor, rezando aquela missa reduzida. Sim, estamos em plena novena de Pentecostes. A promessa que o Pai fez, já no Antigo Testamento, hein? A promessa que Jesus repetiu, e hoje nos diz solenemente nas Escrituras, nos trechos que nós ouvimos, esta promessa está a cumprir-se. Começou naquele dia de Pentecostes, se estende pelos séculos, e hoje é cada vez mais forte. Digo, a presença do dom, o dom por excelência, o dom do Espírito Santo. Não estamos sós. Deus, na forma do seu Espírito Santo, está conosco. Enfrentamos, é verdade, a maior luta de todos os tempos. Mas por isso também, hoje mais do que nunca, é abundante a presença do Espírito Santo. Os homens, a igreja, não podem queixar-se. Não podem queixar-se de Deus, não podem queixar-se do Divino Espírito Santo, como se estivéssemos sozinhos a enfrentar, ou fôssemos enfrentar sozinhos os grandes eventos que estão aí às portas. Não é verdade. O Espírito Santo, mais do que nunca, hoje, é derramado em abundância sobre nós. O que é preciso para termos o Espírito Santo em abundância? Está dito aí nas palavras de Jesus. É preciso crer, sim, é preciso crer, é preciso corresponder, fazer aquilo que se crê. Crer é crer naquilo que Jesus ensinou, crer na sua ressurreição, crer que Ele está conosco nos sacramentos, mormente do batismo e da Eucaristia. Sim, é preciso crer e guardar esta palavra de Jesus, esta presença de Jesus. Quem vive, coloca em prática a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, este também traz viva a presença de Jesus no meio do mundo, no meio de todos os dissabores do mundo, enquanto se desenrola este final de história da humanidade. E, fazendo assim, abre-se ao Espírito Santo que Deus tão abundantemente derrama. E sente-se não mais só, quantos sinais ele há de perceber na própria vida, quantos sinais de Deus, da sua presença amorosa, da sua presença forte, decidida, na sua presença que tem um sentido, e esse sentido é Ele mesmo, a direção é Ele mesmo. Então, sim, não ponhamos dúvida nisso. O mundo não consegue entender. Quando nós dizemos, isso eu estou dizendo, queridos, hein? Olha, é uma coisa importante e grave, isto é, quem não merece a repreensão que Jesus fez hoje aos apóstolos, isto é, aqueles que guardam o seu testemunho e vivem isto, trazendo Jesus presente, sobretudo na vivência sacramental. Ora, estes mostram, abrem-se ao dom de Deus, ao Espírito Santo,
e estão com Deus, estão com Jesus, estão com o Divino Espírito Santo, vivendo com eles, enfrentando todos os dissabores, os grandes eventos, nós devemos enfrentá-los assim, cheios do Espírito Santo. Isso devia ser de tal forma que aqueles que foram assinalados para morrer nos eventos não lhes devia fazer diferença, porque já estão cheios do Espírito Santo. Apenas vão se completar ainda mais. Aqueles que vamos ficar aí até o retorno de Jesus, estaremos sempre cada vez mais repletos do Espírito Santo, e quando o Senhor vier, completar-se-á a medida celeste da presença do Espírito Santo. Assim que, se o mundo não vê, não crê, e se sente em desespero, o mundo hoje está em desespero. Sim, nós aqui talvez no Brasil, na América do Sul, né, não percebemos tão flagrantemente, mas quem está vivendo aí perto desses lugares onde há guerra, os países mais vizinhos, né, a Europa inteira, o Oriente Médio todo o Oriente Médio. A gente está morrendo de medo, eles sabem que vai vir, sabe, tem certeza que vai vir, tem certeza. Quem está lá, mesmo na Itália, vivendo lá em Nápoles, naquela região onde o Campi Flegrei está estourando, agora o Etna explodiu aí, viram o Etna na Sicília? Explodiu. Então, essa gente sabe, eles sabem, né? Só não sabem o que fazer. Né? Então, o mundo está em desespero. O mundo, quando vê a economia, quando vai no mercado, qual o pai de família que não desespera quando vai ao mercado e vê o preço dos mantimentos, o preço da cesta básica? Né? Como não se apavora? Aqueles cujas fábricas estão fechando, estão perdendo os empregos com essa guerra econômica e guerra ancillária, né? Enfim, o mundo está em desespero, né? Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo estão sofrerão, como todos os demais, mas não em desespero. Sofrerão, mas não sem esperança. Desespero é isto, sem esperança. Aqueles que estão sofrendo e sofrerão, mas estão cheios e buscando e abrindo-se ao Espírito Santo no testemunho de Jesus e guardando os seus sinais, os seus sacramentos, esses que se abrem ao Espírito Santo sofrerão tudo isto, mas com a certeza de que estão colaborando para que o desfecho desta história da humanidade seja um desfecho feliz. Isto é, com o derramamento abundante, mais abundante como jamais foi derramado. Olhamos para os Atos dos Apóstolos e pensamos que beleza, aqueles apóstolos no cenáculo ao redor de Maria. Nós também estamos aqui ao redor de Maria. Mas eles receberam a abundância do Espírito Santo. É agora que se derramará em abundância o Espírito Santo. E nunca como agora se derramará a abundância do Espírito Santo. É agora que ele vem mesmo para transformar, para espiritualizar, para divinizar todas as coisas. E a partir de nós, a partir da nossa alma, a partir dos homens. Então, sim, peçamos e aguardemos com toda a confiança o dom que Deus hoje nos promete, o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.